Olá, estamos aí praticamente nos últimos vídeos encerrando o estudo extenso da Lei 8.112 de 1990. Eu acredito que seja o único curso disponível que estudou por completo a Lei 8.112. São 391 questões resolvidas ponto a ponto, dispositivo por dispositivo da Lei 8.112. Então, estude por esse curso, com certeza você não terá dificuldade, você não terá dúvida quanto ao conteúdo da Lei 8.112 de 1990. Muito bem, vamos para a questão 278. Acompanhe comigo. A comissão de sindicância não é pré-requisito para a instauração do processo administrativo disciplinar. Meus caros, corretíssimo. A comissão de sindicância não é pré-requisito para a instauração do processo disciplinar. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, preste bem atenção, conforme dispõe o artigo 143. A autoridade que tiver ciência da irregularidade do serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado a defesa, a ampla defesa. Portanto, sindicância não é a etapa do processo administrativo disciplinar. Nem deve necessariamente preceder. Questão 279. A readaptação, a reversão e a recondução são formas de provimento de cargo público. Corretíssimo. De acordo com o artigo 8º da Lei 8.112 de 1990. São formas de provimento do cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Questão número 280. É permitida a acumulação de vencimento de cargo de emprego público efetivo com proventos de inatividade, considerando que não haverá incompatibilidade de horário. Meus caros, você que está aí anotando os gabaritos, a questão número 280, ela está incorreta. Ela é uma questão errada, conforme dispõe o artigo 118, parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimentos de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Então, a questão 280, ela está errada. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos na atividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 118, parágrafo 3º. Questão 281. As vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade são estendidos aos inativos,
salvo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função. Meus caros, a questão 281, ela está errada. A questão 281, ela está errada. É o que diz o artigo 189. Artigo 189. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. É o artigo 189, parágrafo único. Questão 282. O presidente de comissão de processo disciplinar deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou de nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. A questão 282, ela está correta. É uma questão certa. Agora é importante que você registre que a comissão do processo administrativo disciplinar, ela é composta de 3 servidores estáveis. 3 servidores estáveis. O presidente da comissão deve ter cargo superior ou de mesmo nível, ou ter escolaridade igual ou superior ao indiciado. Questão número 283. É vedada, proibida a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, de Estado, do Distrito Federal e de município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Corretíssima o enunciado da questão 283. É o que diz o artigo 103, parágrafo 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado, concomitantemente, em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município, autarquia e fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Questão 284. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por um período de 24 meses após o que, caso aprovado, adquire estabilidade no serviço público. Olha, 24 meses, vocês vão ver uma polêmica. A lei, preste bem atenção, no seu artigo 20, ela fala 24 meses. Acontece que para adquirir a estabilidade é 3 anos. Então, na verdade, a banca, preste bem atenção, as bancas têm considerado, vou explicar para vocês, 36 meses, o mesmo período para adquirir a estabilidade. Essa questão está errada, porque ela fala que adquire a estabilidade o mesmo no serviço público após ser aprovado no estágio probatório. Errado. Segundo o artigo 20, acompanha aí da Lei 8.112 de 1990, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores: responsabilidade, assiduidade,
produtividade, iniciativa e disciplina. Responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Em relação à duração do estágio probatório, cabe vocês observarem o seguinte. A emenda constitucional 19 de 98, ela alterou a redação do artigo 41 da Constituição Federal, ampliando o prazo da aquisição da estabilidade de 2 para 3 anos de efetivo exercício. Iniciou-se uma discussão acerca do período do estágio probatório, pois enquanto uma parte da doutrina e dos doutrinadores defendem que o prazo do estágio probatório seria de 24 meses, conforme dispõe a Lei 8.112, outra parte defende que o prazo passou a ser de 36 meses, em função da mudança do prazo da estabilidade. Em 2004, a AGU editou parecer aplicável ao Poder Executivo Federal, segundo o qual a duração do estágio probatório seria de 36 meses. Em 2008, a medida provisória 431 fixou o prazo de estágio probatório de 36 meses. Todavia, o artigo da medida provisória que trazia essa regra não foi convertido em lei. Por conseguinte, manteve-se a redação do artigo 20 da Lei 8.112 de 1990. Acontece, caro aluno, que recentemente o STJ mudou seu entendimento acerca do tema e decidiu que a duração do estágio probatório é de 36 meses. A duração do estágio probatório é de 36 meses. Enfim, o que basta, o tema é controverso. Por isso, as questões de prova não costumam abordar esse tema. Não costumam. A maioria das que cobram esse assunto traz como resposta o período de 36 meses. Você pode marcar então. Por fim, acerca da estabilidade, é importante que você fique atento com o que dispõe a Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Artigo 41. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado mediante processo administrativo em que se lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Exoneração decorrente do excesso de pessoa, exoneração decorrente do excesso de despesa com pessoal, artigo 169, parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, preste atenção, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, artigo 41, parágrafo 4º. Portanto, a estabilidade não é adquirida automaticamente, após o decurso de 3 anos de efetivo exercício ou após a aprovação em estágio probatório. Muito bem. Então, sendo assim, fique atento. 24 meses está na 8.112. Mas para a estabilidade é 3 anos. Então, apesar que não tenha caído nas questões, de qualquer forma, se cai de 36 meses, pode gabaritar como verdadeira. Questão 285. Em regra, o servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, com a ressalva de que, para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de exercício. A questão está correta. É o que dispõe o artigo 77 da Lei 8.112. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas hipóteses
em que haja legislação específica. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Artigo 77, parágrafo 1º. Por exemplo, supondo que um servidor entrou em exercício no dia 10/5/2010. Ele terá direito às férias a partir de 10/5/2011. Questão 286. Concede-se horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo e da obrigatoriedade de compensar o horário no órgão ou entidade em que tiver exercício. Corretíssimo. Corretíssimo. É o que dispõe o artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízos do exercício do cargo. Nesse caso, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Questão 287. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação pela autoridade competente. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação pela autoridade competente. Errado. Errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse e não com a nomeação ou entrada em cargo ou entrada em exercício. É o que diz o artigo 7º da Lei 8.112. Questão 288. Qualquer servidor público concursado e estável, ainda que demonstre competência na execução de suas atribuições, estará sujeito à demissão por faltas reiteradas no trabalho. Corretíssimo. É o que diz o artigo 132, inciso 3. Uma das hipóteses de aplicação da penalidade de demissão é a inassiduidade habitual. A inassiduidade habitual é caracterizada pela falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 139. Ainda que a conduta do servidor não configure a inassiduidade habitual, pode ficar caracterizada a desídia. Por o servidor que proceder de forma desidiosa também está sujeito à demissão, conforme dispõe o artigo 132, inciso 13. Inciso 13. Questão número 289. A referida lei estabeleceu para algumas carreiras específicas, denominadas carreiras de Estado, o direito à vitaliciedade e à inamovibilidade. Errado. Errado. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade e não vitaliciedade no serviço público. Ademais, em seu artigo 36, parágrafo 1, a lei prevê hipótese de deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, que é a remoção. A Lei 8.112, ela não estabeleceu para os servidores públicos federais o direito à vitaliciedade e à inamovibilidade. A vitaliciedade e a inamovibilidade são prerrogativas de algumas carreiras específicas e, por isso, não se encontram entre os direitos dos servidores públicos relacionados na Lei 8.112 de 1990. Questão 290. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor público foi punido em maio de 1999, com suspensão de 15 dias
em decorrência de processo administrativo disciplinar e, desde então, esteve em efetivo exercício sem incorrer em nova infração disciplinar. Nessa situação, o registro da punição aplicável deverá ser cancelado pela administração. Certo ou verdadeira questão? A questão está verdadeira. A questão está verdadeira, pois nós temos a prescrição. Preste bem atenção. Vamos ler a questão de novo? Considere o seguinte situação hipotética. Um servidor público foi punido em maio de 1999. Estou marcando aqui. Com suspensão de 15 dias, em decorrência de processo administrativo disciplinar e, desde então, esteve em efetivo exercício sem incorrer em nova infração disciplinar. Nessa situação, o registro da punição aplicada deverá ser cancelado pela administração. Meus caros, a advertência, 3 anos de efetivo exercício, cancela-se o registro. A suspensão, 5 anos de efetivo exercício, cancela-se o registro. O servidor não pode ter cometido nova infração disciplinar no período. O cancelamento não surtirá efeitos retroativos. Questão 291. Um servidor público ocupando de função de direção no Ministério das Comunicações, ao tirar férias regulamentares, somente receberá o adicional de 1/3 também sobre a função que exerce, se fizer solicitação formal nesse sentido ao setor de recursos humanos. Novamente, um servidor público ocupando de função de direção no Ministério das Comunicações, ao tirar férias regulamentares, somente receberá o adicional de 1/3 também sobre a função que exerce, se fizer solicitação formal nesse sentido ao setor de recursos humanos. Errado esta questão. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. É o que diz o artigo 76 da Lei 8.102. Maria, servidora pública federal, ingressou com ação na Justiça visando diminuir o valor da sua contribuição social ao regime próprio de previdência social. A liminar foi deferida, razão pela qual, durante 2 anos, sua contribuição social foi de 6%, ao passo que a lei de regência determina 11%. Pedro, servidor público federal, marido de Maria, passou a ter exercício no interesse da administração em nova sede do órgão em que trabalha, localizado em outro estado da federação, mudando seu domicílio em caráter permanente. Segundo o regime dos servidores públicos, na forma da Lei 8.112 de 1990, julgue os itens que se seguem relacionados à situação hipotética acima descrita. Questão 292. Pedro fará jus à ajuda de custo destinada a compensar as despesas de sua instalação no novo domicílio, calculada sobre a sua remuneração, não podendo exceder ao equivalente a 3 meses. Corretíssima a questão 292. A ajuda de custo, nós já falamos em outras aulas, destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse da administração, passar em exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo. No caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Artigo 53. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser o regulamento.
não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 54 da Lei 8.112 de 1992. Nós encerramos esse vídeo e no próximo vídeo daremos continuidade a estudo de resolução de questões da Lei 8.112 de 1999. Estamos chegando à questão 391, que encerra o nosso estudo. Meu muito obrigado. Até o próximo curso, se Deus quiser.